João capítulo 10, nós vamos ler 9 versículos. Bom, depois de uma temporada, sem estudarmos esse evangelho devido à pandemia, estamos voltando hoje, então é uma bênção de Deus. Vamos ler do primeiro verso ao verso de número 9. Diz a palavra do Senhor. João capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados e nos conceda nesse momento tão precioso a porção da Tua palavra, Senhor. E que possamos entender esse trecho que vamos estudar agora. Que o Senhor abra o nosso coração para receber com fé, com reverência, com obediência a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, que o Teu nome santo seja glorificado e nós sejamos muito abençoados em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, depois de uma temporada, nós estamos retornando aqui nos estudos do Evangelho de João. Eu me lembro, se eu não me engano, pelo mês de fevereiro, nós fizemos uma pausa. Nós estudamos o capítulo 9, fizemos uma pausa que aí nós iniciamos uma série sobre a religiosidade verdadeira e falsa. E aí veio a pandemia, bem no meio da série, parou tudo, parou os cultos. Mês de março, nós voltamos em agosto com a carta ao Filemon. Estudamos a carta Filemon durante aí agosto, setembro, outubro. E agora estamos, com a graça de Deus, irmão, retornando aqui ao estudo do Evangelho de João. Isso tudo é uma bênção, Temos graças ao Senhor e esperamos no Senhor poder continuar até o final desse Evangelho. E, na verdade, nosso propósito é estudar todo o Novo Testamento, se Deus assim nos permitir. Então, tudo isso é uma alegria, irmãos, é uma gratidão que nós devemos tributar ao Senhor por esse momento, por podermos voltar aqui e estudar a palavra do Senhor. Irmãos, esse capítulo 10, ele é um capítulo que está ligado intimamente ao capítulo 9. Eu fiz até algumas pregações, quando a gente estava ainda na quarentena, eu fiz algumas pregações, gravei lá em casa, o irmão deve lembrar disso, aí foi postando nos cultos, que a gente fazia ainda culto doméstico, E fiz aí algumas exposições já no capítulo 10. Mas não é a mesma coisa, Não é a mesma coisa que o culto público. Então hoje eu quero, na verdade, mostrar para os irmãos a conexão que existe do capítulo 10 com o capítulo 9. E nós começamos realmente a entrar nesse capítulo 10, até o versículo 9, que foi o texto que nós lemos hoje. Essa conexão, meus irmãos, vocês devem estar lembrados, que o capítulo 9 ele nos conta a história da cura do cego de nascença. Milagrosamente o Senhor Jesus curou aquele homem, e aquilo criou um grande reboliço, criou uma grande sensação na cidade, e levaram o homem aos líderes religiosos para fazer um julgamento. O que tinha acontecido com ele? E os líderes religiosos, fariseus e homens do sinédrio, autoridades religiosas,
eles todos eram contra Jesus. Então, aquele julgamento, o tempo todo nós tivemos a oportunidade de estudar isso no capítulo 9. Eles estavam ali determinados a não aceitar a verdade da cura, mas estavam todo o tempo contra o fato, contra a verdade. Eles tentaram achar ali um meio de explicar aquilo, não conseguiram. E, finalmente, começou ali a ter um debate acalorado, e, finalmente, eles acabaram por expulsar aquele homem da sinagoga. E expulsando da sinagoga, deixaram aquele homem numa situação difícil. Na periferia, na verdade, da sociedade, podemos dizer assim, que para um judeu ser expulso da sinagoga era uma coisa muito difícil, né? Então, mas aí Jesus o encontra, Jesus o recebe. E nesse contexto, irmãos, dessa recepção de Cristo, Cristo se apresenta a ele então crê em Jesus. É interessante também, e esse é o propósito do evangelista, no capítulo 9, é que ele apresenta a cura física para falar, na verdade, de uma cura muito mais importante, que é a cura espiritual. Aquele homem não somente foi curado fisicamente, mas ele foi curado espiritualmente, principalmente. Esse era o ponto que João queria enfatizar. Então, quando ele crê em Jesus, ele sai das trevas espirituais e ele realmente entra naquilo que nós podemos dizer que é a visão espiritual. Ele compreende a verdade que há em Cristo Jesus. Então, ele é curado espiritualmente, não somente fisicamente, mas também, principalmente, na verdade, espiritualmente. E aí, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele encerra dando aqui umas palavras assim, muito interessantes. Convido os irmãos aí no capítulo 9, no versículo 35, Jesus diz assim: Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Então aqui ele foi curado espiritualmente, ele passou a ter a visão espiritual de fato, ainda que ele já estivesse refletido e enxergando as coisas na medida das reflexões dele, mas aqui mesmo foi a fé, né? Aqui mesmo foi quando ele creu em Jesus. E aí Jesus dá uma palavra muito importante no verso 39, ele diz: e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então é interessante, Jesus, depois dessa fé do ex-cego, ele diz assim: eu vim para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Quem são os que não veem, mas passam a ver? Pessoas como o ex-cego, que não viam fisicamente, passaram a ver, que não viam espiritualmente, passaram a ver. Quando eles creem, eles são curados da cegueira espiritual, que esse é o grande problema da humanidade, a cegueira espiritual. Então, e os que veem, quem são? E que os que veem sejam cegos. Jesus veio para fazer essa separação. Os que não viam passam a ver, quando creem nele, e os que veem se tornam cegos. Quem são os que veem? São os fariseus, é o sinédrio, são os líderes religiosos que dizem que veem, mas na verdade não veem. Eles estão cegos, mas para eles veem. Então Jesus diz: esses que dizem que veem, mas não creem em mim, na verdade eles se tornam cegos, eles permanecem na cegueira deles, até aumenta a cegueira deles, porque eles ouvem falar da luz, mas eles rejeitam a luz que há no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo que na medida que ele é pregado e ele é ensinado, vai se manifestando isso. Ou as pessoas dizem que veem, mas sem Jesus: não quero, eu não preciso de Jesus, eu já enxergo. Jesus diz: eles vão ficar cegos. Mas aqueles que não enxergam, na verdade ninguém enxerga, todos nós somos cegos espiritualmente, mas no momento que ouvem de Jesus, que creem no Senhor Jesus Cristo, essas pessoas são curadas, essas pessoas passam a enxergar. Então Jesus diz isso, e os fariseus ali ficaram ofendidos, eles perceberam que era para eles aquilo. Aí no versículo 40 eles dizem: também nós somos cegos? E Jesus disse: se fosse cego não terias pecado, mas como agora dizem, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O problema de vocês é que vocês não reconhecem
a cegueira de vocês. Vocês dizem, nós vemos, por isso o pecado permanece, por isso vocês não creem em mim, vocês continuam cegos, o pecado está lá, a ira de Deus permanece sobre vocês e vocês serão condenados, mesmo tendo oportunidade de serem curados, mas vocês, orgulhosamente, vocês dizem, nós enxergamos. Esse é o problema do ser humano, quando ele resiste a Jesus. Aí então, meus irmãos, o Senhor Jesus entra num monólogo, ele começa a falar, a pregar, a ensinar, e aí ele usa a ilustração do bom pastor. O que Jesus vai fazer aqui, partir aqui, na verdade, no capítulo 10, especialmente aí nesses versículos que nós estamos estudando, também nos versículos seguintes, Jesus vai se comparar com esses líderes cegos. Ele vai fazer essa comparação porque esses líderes cegos diziam que eram os líderes, veja, líderes cegos. Diziam que eram as luzes, diziam que eram os líderes, diziam que eram os pastores de Israel, os intérpretes da lei, os homens que tinham conhecimento de Deus. Eles diziam, veja o que diz aqui o versículo 28 do capítulo 9 ainda, por favor, leia comigo, quando diz assim: então injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Esses homens se diziam seguidores de Moisés, intérpretes da lei, pessoas, pastores do povo, pessoas que estavam ali para apacentar o povo, para levá-los a Deus, para levá-los ao conhecimento de Deus, da sua palavra. No entanto, eles não eram pastores de verdade, eles eram falsos pastores. Eles tinham expulsado aquele homem que era uma ovelha de Jesus, que era um homem que estava crendo em Jesus. Eles não amavam as ovelhas, eles tosqueavam, destruíam, se aproveitavam das ovelhas e de fato não eram verdadeiros pastores. Mas Jesus diz, não, esses são falsos, mas eu sou o verdadeiro bom pastor, eu sou o pastor das ovelhas. E outra coisa que o Senhor Jesus Cristo vai mostrar aqui, irmãos, é que as ovelhas dele, a semelhança do ex-cego, que vocês devem lembrar das exposições e do que diz esse capítulo, na medida que os fariseus, que o sinédrio ali reunido, eles iam tentando pressionar o ex-cego para que ele recusasse a verdade. E eles não queriam aceitar a verdade que ele tinha sido curado por Jesus e tudo aquilo que significava que realmente Jesus era o Messias, mas o ex-cego resistia. O ex-cego não ouvia aqueles pastores, mas ele ouvia Jesus. Ele estava sempre ligado ao que Jesus tinha feito com ele. E quando Jesus pergunta, tu crês no Filho de Deus? Ele diz, eu creio. Ele era uma ovelha de Jesus, uma verdadeira ovelha de Jesus. Então o que Jesus faz também nesse trecho, tanto é fazer uma comparação entre si mesmo e esses falsos pastores, como também dizer que existem as ovelhas dele e existem aqueles que não são ovelhas dele. Existem aqueles que realmente são do seu rebanho e aqueles que não são. E a grande diferença é que essas ovelhas de Jesus ouvem Jesus, enquanto que as outras ovelhas não. Existem homens como o ex-cego, mas existem homens como os fariseus, que não pertencem a Jesus e que não creem nele, que rejeitam o Evangelho. Existem homens como o ex-cego, que ouvem o Evangelho e creem nesse bom pastor e seguem a ele como ovelhas dele, mas existem homens como os fariseus, como o sinédrio, como a liderança religiosa em Jerusalém, que rejeita Cristo, que não se dobra à verdade do Evangelho. Isso é muito sério, meus irmãos, porque esse texto ele levanta para nós duas questões fundamentais, para nós aqui, que talvez algum irmão possa pensar assim, mas o que isso tem a ver conosco hoje? Tem tudo a ver, irmãos. Hoje existem muitos falsos pastores, muitos homens que se dizem líderes, que se dizem pessoas que são luzes, pessoas que enxergam e que querem guiar os outros. Existem muitos guias, que o Senhor Jesus em outra parte diz, guias cegos. Pessoas que dizem que enxergam e que querem liderar os outros, mas elas próprias são cegas. E como é que elas vão guiar os outros se elas são cegas? Mas eles se apresentam como luzes e como guias do povo de Deus. Dizem que levarão as pessoas a Deus,
Dizem que são de Cristo. Esse tempo aqui não diziam que era de Cristo, mas diziam que era de Moisés, mas hoje dizem que são de Cristo. Dizem que são cristãos. Essas pessoas são falsos. E o Senhor Jesus está dizendo assim: cuidado com elas. Não as ouçam, mas façam a diferença. Sigam aquele que é o verdadeiro pastor. E quem é o verdadeiro pastor? Ele, Cristo Jesus. Então, o grande ponto aqui é esse: a quem nós estamos seguindo? Estamos seguindo o verdadeiro pastor? Isso está, irmãos, os falsos pastores estão no meio religioso, está no meio acadêmico, está no meio político, está em todas as áreas. Pessoas que se apresentam como luzes e que, na verdade, são falsos. E que nós, a grande questão que se apresenta para nós hoje, nesse século XXI, no nosso tempo, assim como naquele tempo, esses homens também eram líderes religiosos, eram líderes intelectuais, eram líderes políticos, e a grande questão que se levanta para nós, da mesma forma, é essa: cuidado, cuidado. Nós temos que ouvir o verdadeiro pastor, nós temos que crer nele e nos apegarmos a ele, porque existem os falsos, existem os enganadores. Mas a segunda coisa que o texto nos apresenta aqui é de que não existe somente os falsos e o verdadeiro pastor, mas existem também as ovelhas de Jesus e aqueles que não são ovelhas de Jesus. Que texto sério esse, irmãos, porque ele nos confronta. E ele pergunta para nós: somos ovelhas de Jesus? Somos seguidores de Jesus ou não? Então o texto ele apresenta essas duas coisas aqui. Existem os falsos e os verdadeiros pastores, e existem as ovelhas de Jesus e aqueles que não são ovelhas de Jesus. Eu queria então entrar no texto, e à medida que nós fomos explicando, nós vamos então pensando nessas duas questões primordiais aqui que o texto nos apresenta. Nós podemos dividir o texto em três partes, meus irmãos, que eu gostaria de sugerir aos irmãos. A primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 3, é exatamente Jesus se comparando. O tema do trecho é Jesus, o verdadeiro pastor. Mas do primeiro verso ao 3, Jesus se apresenta, se compara com os falsos. É a comparação que Jesus faz, então, do verso 1 ao 3. Do verso 3 ao verso 5, Jesus fala das ovelhas dele, fazendo uma diferença, portanto, com as falsas ovelhas, ou com aqueles que não são ovelhas dele. E do verso 6 ao verso 9, Jesus muda um pouquinho a ilustração, mas que tem a ver com essa primeira, a ilustração que principal de todo o trecho é Jesus como pastor das ovelhas. Mas ele muda um pouquinho a ilustração, se apresentando, além de ser o pastor, se apresentando como a porta das ovelhas. Mas que tem a ver com esta ilustração primeira, que é Jesus como bom pastor. Então, essas três divisões aqui, irmãos. Primeiro, Jesus faz uma comparação de si com os falsos, verso 1 ao 3. Depois, Jesus fala das verdadeiras ovelhas, verso 4 ao 5. Aliás, 3 ao 5 já 3 já começa a falar sobre isso. E no final, Jesus se apresenta como a porta, do verso 6 ao verso 9. Para nós entendermos esse texto, porém, eu preciso, antes de entrar no texto, ler com os irmãos um outro texto da Bíblia, que é fundamental para nós entendermos esse aqui. É Ezequiel capítulo 34. Então, por favor, irmãos, abra a sua Bíblia comigo em Ezequiel, no capítulo 34. Vamos olhar a Sagrada Escritura aqui. Ezequiel, capítulo 34. Irmãos, aqui, esse capítulo 34 é uma linda profecia. É o Senhor Deus se apresentando um problema ali em Israel, que era dos falsos pastores. Os pastores não estavam cumprindo seu papel. E dizendo assim: eu vou ser o pastor das minhas ovelhas. E no final do capítulo, jamais no final do capítulo, ele diz: eu vou enviar um pastor. Então vamos olhar, e aqui alguns versículos pelo menos, desse capítulo 34. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã,
Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste. A desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Então veja que Deus denuncia, que Deus diz, olha, vocês estão maltratando, vocês matam as ovelhas, comem as suas gorduras, as suas carnes, e as desgarradas vocês abandonam, vocês não estão pastoreando. Então o que Deus diz? Eu vou agir, Deus diz. Olha o que ele diz no versículo 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e apacentarei. E as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E diz assim, já que vocês não fizeram, eu farei. Eu vou buscar as perdidas, eu vou pastorear as minhas ovelhas, já que vocês não cumpriram o papel de vocês. E eu vou tirar vocês do cargo que vocês foram postos. Mas ele não diz só isso. No versículo 23, ele diz, isso citarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará, e lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Irmãos, aqui está a profecia. Jesus, quando ele... Então veja a profecia. Vocês não apacentaram, eu vou apacentar, mas eu vou fazer isso pelo meu pastor, o meu servo Davi. Ora, Davi é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Davi já não ia mais voltar aqui, né? Davi já tinha morrido, não ia voltar mais aqui para apacentar as ovelhas. Aqui, de quem Deus está falando? Do Davi verdadeiro, do pastor de Israel verdadeiro, o Messias prometido, todo o Antigo Testamento. Esse pastor viria apacentar as ovelhas do Senhor. Então, meus irmãos, Jesus, vamos voltar então para o Evangelho de João. Jesus, quando faz essa ilustração, ele está olhando para aquele cego que foi abandonado, que foi maltratado, que foi expulso da sinagoga. Ele recebe aquele cego, ele está pensando nessa profecia. Ele está dizendo, eu vim cumprir esta profecia. Vocês, fariseus, vocês do Sinédrio, vocês líderes de Israel, vocês são esses, conforme aqueles lá do tempo do profeta Ezequiel, vocês também hoje estão maltratando, destruindo as ovelhas, mas eu sou o enviado do Senhor. Eu sou aquele Davi que ele prometeu lá no profeta. Eu sou aquele que vai cuidar das ovelhas e eu sou diferente de vocês. Jesus aqui em João capítulo 10, meus irmãos, ele está
te dizendo: eu vim cumprir esta profecia. Vamos então ler o texto e vamos ver o que Jesus fala sobre esse cumprimento da profecia, se comparando com esses falsos pastores. Leiam comigo então o verso 1, já estou voltando aqui para João. Ele diz no verso 1 do capítulo 10 de João: na verdade eu vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, que chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Irmãos, a comparação que Jesus faz aqui era com alguma coisa que aquele povo conhecia muito bem, que era o pastor e as suas ovelhinhas. Jesus faz a ilustração aqui de um curral. O curral era um espaço, né, cercado por um muro de pedras, que tinha uma porta. E os pastores, eles vinham com as suas ovelhinhas no final do dia, e eles deixavam ali as suas ovelhas naquele espaço, guardadas por um porteiro. Aí eles iam embora. No dia seguinte eles retornavam, se apresentavam ao porteiro. O porteiro evidentemente os conhecia, os recebia, abria a porta para eles. E eles então, o pastor então chamava as suas ovelhas, e as ovelhas elas ouviam. Isso acontece. E até hoje os irmãos sabem como os animais conhecem seus donos, né? As ovelhas elas conheciam aqueles pastores, ouviam a voz e seguiam, e vinham até eles, então, e continuavam seguindo, porque conheciam a voz dos pastores, mas não seguiam o outro. Quando vinha um pastor de outro rebanho, as ovelhas daquele pastor que seguiam, não as do anterior, porque elas reconheciam a voz. Então aí elas eram conduzidas aos pastos, diz o Salmo 23, né? Aos pastos verdejantes. Então, meus irmãos, essa é a ilustração que o Senhor Jesus Cristo usa. Evidentemente, se esse curral está cercado e se tem uma porta, o verdadeiro pastor jamais vai pular um muro, mas ele vai se apresentar na porta, ao porteiro. Quem pulasse o muro, ficaria claro, se alguém pulasse o muro, ficaria claro que aquela pessoa não era um dos pastores, mas era um ladrão, um salteador. Se alguém pular o muro da sua casa, Deus nos livre disso, né? Se alguém pular o muro da sua casa de madrugada, quem você vai pensar que é, né? Vai fazer bem para você, né? Então, ali estava evidente que era um ladrão, um gatuno, né? Um ladrão veio ali roubar, ou um salteador, alguém que usaria de violência com as ovelhas. Esse é mais o sentido da palavra salteador. Então, um ladrão ou um salteador que viria ali para roubar aquelas ovelhinhas, maltratar aquelas ovelhinhas. Mas o porteiro, aliás, o bom pastor não. O pastor, não, ele viria pela porta. O que Jesus quer ilustrar com isso? Jesus quer chamar a atenção. Olha, cuidado. Cuidado com quem pula o muro. Cuidado com essas pessoas, porque elas são ladras. Elas vieram roubar. Elas vieram matar vocês. Vocês lembram bem o que Jesus diz no versículo 10. Versículo 10, se Deus quiser, a gente vai estudar semana que vem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. É isso aqui que o ladrão vem fazer. Roubar, matar, destruir. Mas eu vim, veja que Jesus está se comparando o tempo todo no texto. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Jesus está dizendo, cuidado. Cuidado, ovelhas. Cuidado com o homem que chega com vocês com palavras doces, dizendo assim, eu sou um cristão, eu sou um iluminado, Deus me chamou, Deus me trouxe uma palavra para vocês. Isso pode acontecer, irmãos, na religião, na academia, na política, até no meio das famílias. Isso pode acontecer de alguém se apresentar como um iluminado. E o Senhor Jesus Cristo diz assim, cuidado, porque existem os falsos, existem os verdadeiros
mas existem os falsos. Mas vocês vão poder identificar, Jesus disse. A identificação é, os falsos pulam o muro, o verdadeiro vai pelo portão. O que seria, meus irmãos, esse pular o muro? Observem que os falsos não dizem que são falsos. Eles pulam o muro, porém, isso mostra que eles são falsos, mostra que eles são ladrões, mostra que eles são salteadores, mas eles não dizem. Eu vou voltar a ler com os irmãos o versículo 28 do capítulo 9. O que eles dizem de si mesmos? Eles dizem de si mesmos assim: então injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Irmãos, um homem dizer que é discípulo de Moisés é um homem dizer que segue a Deus, naquele tempo, né? Hoje também. Eu sou um discípulo de Moisés, eu sigo a palavra de Deus. Então, eles não vêm dizendo que são falsos, mas dá para identificar, porque eles pulam o muro. Jesus está dizendo, vocês vão poder identificar, e vocês vão poder fazer a separação. Essa identificação tanto vai mostrar os falsos, como vai mostrar os verdadeiros, porque o verdadeiro vem pelo portão, o falso pula o muro. Mas o que seria isso na prática, meus irmãos? Observem que o nosso Senhor Jesus Cristo diz, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Olha o que ele diz agora no versículo 3, que dá para a gente identificar melhor do que Jesus está falando. Como nós podemos identificar? Ora, as ovelhas, elas usam um tipo de identificação. Qual será? A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. É a voz. A voz. Aqui está. A voz que vai mostrar que é verdadeiro ou que é falso. Os falsos dizem com a sua voz que são verdadeiros, mas a voz os denuncia. De que maneira, meus irmãos? Bom, eles assumem um papel que não é deles. Eles dizem, somos pastores, somos luzes, mas eles não foram chamados e eles negam a Jesus. No capítulo 9, apesar de eles dizerem que eles seguem a Moisés, mas eles negam a Jesus, de quem Moisés falou. E não só Moisés, mas todos os profetas, inclusive o profeta Ezequiel, que nós acabamos de ler no capítulo 34. Todos os profetas disseram, virá Cristo. Então, quando esses homens dizem, somos de Moisés, mas eles negam Cristo, que Moisés prometeu, que Moisés falou que viria um profeta como ele, você lembra lá da profecia de Moisés? Mentirosos são eles. Eles são usurpadores, eles estão tomando um lugar que não é deles, e dá para identificar pelo que eles dizem, porque eles negam as Escrituras, eles torcem as Escrituras, eles tiram das Escrituras a sua essência, aquilo que é de principal, que está por toda o conteúdo bíblico de Gênesis e Apocalipse, que é Cristo. Cristo está em toda a Bíblia. Eles retiram Cristo da Bíblia. E eles fazem isso sutilmente. Eles fazem isso falando até de Cristo, como esses aqui falavam de Moisés, mas é um outro Cristo. É um Cristo que não é mais esse Cristo Redentor, esse Cristo Salvador. Em algum sentido, eles vão... vou usar aqui uma expressão que até usei no estudo de Filemão. Eles vão desidratar a mensagem do Evangelho. Eles vão matar a mensagem, apresentar apenas uma capa, uma casca, mas que não tem mais a essência, não tem mais a vida, não tem mais conteúdo, não tem mais Cristo. Eles se dizem que são chamados, mas eles nunca foram chamados, e Deus nunca os pôs lá, porque eles são falsos, eles são usurpadores. No entanto, Jesus não. Jesus cumpre a profecia. Ezequiel 34. Jesus cumpre a profecia de Moisés. Jesus cumpre Gênesis 3,15. Jesus cumpre toda a lei cerimonial, aquilo que aponta para ele
no Antigo Testamento. Jesus, ele cumpre, ele é realmente o pastor prometido por Deus, o Davi prometido por Deus. Portanto, o povo aqui deveria saber isso, lendo o Antigo Testamento, que era como uma espécie de foto de Cristo, dizendo assim, olha, esse é Jesus. Quando vocês virem alguém assim, esse é o Messias, esse é o bom pastor. Era assim que as pessoas deveriam identificar. E Jesus está dizendo assim, essa é a voz verdadeira, essa é a voz do bom pastor. É aquele que foi realmente instituído, é aquele que foi realmente chamado, é aquele que foi realmente posto como pastor das ovelhas. Este deverá ser reconhecido pela voz dele, porque ele cumpre as profecias, porque ele cumpre a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje, como nós reconheceremos os falsos pastores, diferenciaremos dos verdadeiros pastores? Porque existe o bom pastor, que é o pastor de fato, mas existem os pastores, os pregadores. Deus chamaria mestres, evangelistas, pastores, como Paulo fala, e que tem chamado ao longo da história da igreja. Como faremos diferença? Pela voz desses homens. Eles pregam as Escrituras, eles pregam Cristo, eles expõem a Bíblia, eles abrem a Bíblia para o povo, eles proclamam o Cristo que está nas Escrituras, claro nas Escrituras. É isso, gente. Essa será a diferença. Todos aqueles que, se dizendo pastores, se dizendo cristãos, se dizendo mensageiros de Deus, repito, no mundo religioso principalmente, mas isso acontece na academia, na política, em todas as áreas da sociedade, todos aqueles que se apresentarem como verdadeiros pastores, mas deturparem as Escrituras, não pregarem ou não demonstrarem realmente isso, por um apego ao Cristo da Bíblia, a voz os denuncia, a voz os denuncia, a voz os denuncia. Estão pulando o muro, são ladrões, são salteadores, são mentirosos, são usurpadores, são enganadores. Cuidado com eles. Irmãos, a Bíblia é contra a inocência, no sentido ruim da palavra. Sabe a pessoa inocente? Que acredita em tudo. Basta falar em Deus, basta falar em Cristo, basta se dizer cristão. Ai, irmãos, essa inocência é terrível. A Bíblia não ensina você a ser inocente assim. A Bíblia ensina a nós sermos puros. A Bíblia ensina a nós seguirmos a piedade. Agora, ser inocente, ser bobo, ser tolo, isso é antibíblico. Isso é anticristão. Os cristãos são cheios de juízo. Os cristãos não são tolos. Os cristãos são perspicazes espirituais. Eles percebem pela voz, são ovelhas. Já estou até entrando no segundo ponto, mas a questão é essa, é que você tem que observar quem que você está ouvindo, quem que você está seguindo, quem que você está dando crédito. Não seja inocente no mau sentido. A Bíblia diz, não julgueis, não quer dizer que nós não vamos julgar nesse sentido, nós temos que julgar, é recomendado pela Escritura. Jesus diz lá, o irmão Fernando leu para nós há pouco, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos devoradores. Nós temos que ter muita cautela. Então a lição da Escritura é essa. Você quer reconhecer, você quer fazer a diferença, você tem que fazer essa diferença, você tem que ser uma pessoa que julgue sim nesse sentido. E como é que vai ser o juízo? Você vai separar, esse aqui é de Cristo mesmo? Esse aqui merece que eu ouça? Merece que eu siga o que ele está fazendo, o que ele está ensinando, o que ele está falando? Ele prega Cristo? Ele segue Cristo verdadeiramente? A pregação dele é correta? Ele anda conforme o Evangelho? A mensagem dele transborda o Cristo da Bíblia? Não? Então ele está pulando o muro. Então ele é usurpador, ele é enganador, ele é mentiroso. Não siga o falso. Não siga falsos pastores. Cuidado. Seja cauteloso, meu irmão. Segundo lugar, segundo ponto. Aí Jesus vai falar que, assim como existem os
falsos e os verdadeiros, e ele é o verdadeiro pastor, ele é o pastor por excelência, existem também as ovelhas dele. Vamos ler, irmãos, a partir do verso 3, por favor, acompanhe comigo. Diz a palavra do Senhor: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Observe, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo aqui que as ovelhas dele sabem quem ele é, conhecem a voz dele, reconhecem a sua voz e só seguem a ele. Observe que elas estão atentas à voz dele. Veja que diz no versículo 3: ouvem a sua voz. Está bem aí no meiozinho do versículo. Observem o que diz o versículo 10, final: conhecem a sua voz. Observem, porém, que a reação delas será aos falsos totalmente diferente quanto à voz. Versículo 5: não seguirão o estranho de modo algum, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A grande questão é a voz. A grande questão é a palavra. As ovelhas de Jesus, acho que foi Matthew Henry que disse isso. Ele diz assim: as ovelhas de Cristo, elas ganham uma perspicácia espiritual. Elas percebem que há ali as marcas da voz de Cristo. Elas discernem a voz dos falsos. Ela diz assim: algo estranho nisso. Eles dizem que são de Moisés, eles dizem que são de Cristo, mas tem algo estranho aqui nessa pregação, nessa vida da pessoa. Ela não segue de fato Jesus. Elas têm esse discernimento. A voz lhe dará esse discernimento. A voz do bom pastor. Qual é essa voz do bom pastor? É as Escrituras. São as Escrituras, meus irmãos. É o Cristo da Bíblia. É a Bíblia realmente exposta, pregada, ensinada. A voz de Cristo nas Escrituras. É o Cristo das Escrituras. É o bom pastor proclamado nas Escrituras. Mas a voz estranha, a voz que causa estranheza nas ovelhas, é aquela voz que se diz de Moisés. Observe bem isso. Cautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus diz: como os conhecereis? Pelos frutos. Fruto da pregação. A voz deles. Eles distorcem. Eles, apesar de dizer de Moisés, mas eles distorcem Moisés, como os fariseus fizeram o tempo todo no capítulo 9. Eles modificam e eles apagam Cristo de Moisés. Eles distorcem Paulo. Teve agora um aí, que eu não vou dizer o nome dele, que pregou Filemão, distorceu todo Filemão. E disse que nós temos que atualizar a Bíblia para aceitar homossexuais. Esse é um exemplo de distorcer as Escrituras. Esse é um exemplo de dizer que é cristão, de dizer que é de Deus, de dizer que segue Moisés, segue Paulo, prega a Bíblia, mas distorce. Distorce a palavra de Deus. As ovelhas percebem isso, irmãos. Ouça, eis o teste para todos nós. As ovelhas verdadeiras seguem o bom pastor. Vamos ler de novo o verso 3? Perceba, as ovelhas, a este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Elas ouvem a voz. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, elas o seguem. Elas ouvem a voz e seguem, porque conhecem a sua voz. Elas seguem um bom pastor. Mas aos estranhos, o que elas fazem com o estranho? Vamos ler o versículo 5? Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Não segue o estranho. O que elas fazem? Fogem dele. Antes fugirão dele. Por quê? Porque não conhecem a voz dos estranhos. A Cristo elas seguem. Quanto aos falsos profetas, elas fogem dele.
Porque elas percebem que eles são falsos. E elas percebem que eles são ladrões. Elas percebem... Do que nós fugimos, irmãos? Fugimos de cobra. Fugimos de alguém armado. Fugimos de um perigo. Fugimos de uma ameaça mortal, a qual não podemos nos defender naquele momento. A única opção é a fuga. Fugimos daquilo que é ameaçador. Os ladrões vêm para quê? Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. As ovelhas não se expõem a esses homens, mas elas têm a perspicácia espiritual. Elas percebem que eles são perigosos pela voz deles, que os denuncia. Eles pregam outro Cristo, um outro evangelho. Ela diz assim: isso aqui é perigoso, isso aqui é do inferno. Isso aqui é mortal. Isso aqui leva à condenação eterna, porque nega a essência do evangelho. Isso aqui vem de homens que querem me usar, e me escravizar, e me manipular, e me roubar, e me enganar, e me matar. Eu fugirei desses homens. Elas fogem dos falsos, porque eles são perigosos, e a voz os denuncia. Mas elas seguem o bom e o verdadeiro pastor das ovelhas, o amado Jesus, que veio morrer por elas. Depois ele vai dizer: eu vim dar a minha vida por elas. Eu cuido delas. Teste a você mesmo. Você é ovelha de Jesus? Você ouve a Ele? Você sai correndo a qualquer novidade, a qualquer um que se diz cristão. Você anseia pelo Evangelho, pela palavra somente, você só quer a palavra, e você só aceita a palavra, e você não quer outra coisa. E você observa os frutos de um homem, tanto na pregação como na vida, daqueles que se colocam como seus pastores, como seus líderes espirituais, acadêmicos, políticos. Estamos aí na eleição. Você quer seguir só Jesus, ou você vai atrás de qualquer um que se diz de Jesus? Porque ele tem um discurso que lhe agrade. O que você se agrada? De Cristo, da Bíblia? Você odeia o pecado e quer estar com Cristo, como aquele cego? Você já enxerga e, portanto, percebe que a mensagem do falso pastor é mortal, é perigosa, que, como Jesus diz, lembra no finalzinho do versículo 41, vamos ler de novo? Se fosse cego, disse-lhe Jesus: se fosse cego não terias pecado. Estou lendo aqui o final do capítulo 9. Se fosse cego não terias pecado, mas como agora dizes, vemos por isso o vosso pecado permanece. Você percebe que o grande perigo da sua alma é o pecado, e que precisa ser resolvido esse problema, e que só Cristo pode resolver? Ou você ama tanto o pecado que está disposto a seguir alguém que lhe ensine um evangelho no qual você pode permanecer no pecado? Você é ovelha de Cristo, você se deleita com a palavra dele, mas não meramente como alguém que ouve uma canção e depois vai embora e esquece, mas como alguém que se apega àquela palavra, crê nela e quer viver de acordo com ela. Eis os testes, meus irmãos, para a nossa vida espiritual. Somos ovelhas de Jesus ou não? O Senhor Jesus Cristo, então, e esse é meu último ponto, ele... irmãos, tem um detalhe aqui que eu gostaria de tratar. Quem é o porteiro? Lembra que ele diz no versículo 3, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Eu acho que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele abre para Jesus. Ele aponta para Cristo. Ele diz, esse é o pastor. Imagino que dentro da ilustração aqui, Jesus vai falar tanto no Espírito Santo, em João capítulo 14 ao 17, que é provável que esse porteiro seja a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo.
Mas vamos lá, Jesus diz aqui no versículo 6, João diz, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles diziam. É impressionante não entenderem, porque eles tinham todas as profecias que falavam desse bom pastor. Por que não entendiam? Porque eles estavam ali cheios das suas tradições, dos fariseus, daquele sinédrio, falsos pastores que atrapalhavam o entendimento das pessoas, mas as verdadeiras ovelhas iam acabar entendendo. Por isso Jesus, por misericórdia, Jesus é paciente, Jesus dá mais uma ilustração, dizendo agora que além de ele tratar da questão do pastor, ele diz, eu sou a porta. Irmãos, no versículo 7, então, ele diz, tornou, pois, Jesus a dizer, Jesus esclarece mais ainda, apresenta mais uma ilustração, que tem a ver com a ilustração do bom pastor. Em verdade vos digo, veja que mais uma vez ele cita assim, em verdade, que significa o amém, amém, dizendo que é uma palavra solene. Ele diz, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Ele usa a ilustração agora da porta. A porta, provavelmente pensando na porta do curral. O que é uma porta? Nós temos aqui esse salão. E esse salão tem uma porta de entrada, né? A outra porta ali para os outros compartimentos aqui da casa. Mas tem uma porta de entrada. A porta é o que dá acesso. Pela porta eu entro, pela porta eu saio. A porta do curral dava acesso ao curral, a proteção que tinha naquele ambiente para as ovelhas. Mas da mesma forma, a porta daquele curral dava acesso aos campos. Então as ovelhas podiam passar, entrar e sair. Veja que Jesus diz, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagens. Jesus diz, eu sou a porta de acesso. Acesso a quê? Acesso à salvação. Porque ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Cristo é o Salvador, Cristo é o Redentor. Aqueles que não creem em Cristo, o pecado permanece neles, final do versículo 41, mas aqueles que creem em Jesus, os seus pecados são perdoados para sempre, são justificados para sempre, e eles estão com Deus para sempre. Eles fazem parte desse rebanho, bendito rebanho do Salvador Jesus. Jesus é o Salvador, mas Jesus também é aquele que alimenta. Diz o versículo 9, que entrará e sairá e achará pastagens. Ele alimenta as suas ovelhas. Ele tem tudo que as ovelhas precisam. Elas são salvas, elas são nutridas, elas recebem a palavra, elas são fortalecidas, elas são cuidadas. Elas não passam fome. Como aqueles falsos pastores lá de Ezequiel faziam, que abandonavam, que matavam, que destruíam. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, Jesus vai dizer, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele salva, ele alimenta, ele restaura, ele cuida das suas ovelhas. Ele é a porta. Jesus diz, porém no versículo 8, que todos quantos vieram antes de mim, quem são esses? Deve estar se pensando ali nos fariseus, naqueles líderes religiosos. Todas aquelas instituições ali, aquelas seitas e aqueles líderes religiosos já existiam antes de Cristo aparecer na história. Antes de Cristo encarnar, né? Não o Cristo divino que sempre existiu. Mas antes de Cristo vir ali se apresentar em Israel, aqueles homens já estavam ali. Jesus diz, eles, o que Jesus quer dizer aqui? Eles diziam, olha, nós somos a porta. Ou, ora, vejam outra porta. Aí eu volto para o texto que o irmão Fernando leu. Cautelar dos falsos profetas. E Jesus diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Irmãos, há a porta larga, e há o caminho largo, é o caminho do mundo, é o caminho do pecado, é o caminho onde você pode acreditar em muitas e muitas coisas, há muitas crenças, há muitas doutrinas, há muitas opiniões, todos os caminhos levam a Deus. Não é assim que se diz? Mas Jesus diz, não, só há um caminho. Eu sou o caminho. Só há um caminho que leva a Deus. Eu sou a porta. Veja que ele não diz, eu sou uma porta.
Mas ele diz, eu sou a porta. Mas esses falsos profetas, juntando o texto de Mateus 7 com o texto de João 10, os falsos profetas são aqueles que ficam próximo à porta que é Jesus e desviam as pessoas e dizem, não, essa não é a porta, aquela outra lá é a porta. Eles afastam as pessoas da porta, todos quantos vieram antes de mim são ladrões, são salteadores, apontaram a outra porta, mas as ovelhas não ouvem a eles. As ovelhas ouvem Jesus e entram pela porta. O que é entrar pela porta, portanto? É ouvir a palavra de Jesus, é crer em Jesus. Como é que eu entro pela porta que é Jesus? Como é que eu tenho acesso à salvação e às pastagens do bom pastor? Quando eu creio nele, quando eu ouço a sua voz, quando eu ouço a sua palavra. Meu querido irmão, queria encerrar com isso, a todos vocês. Se há alguém aqui hoje à noite que ainda não crê em Jesus, quero falar com todos vocês hoje. Presumam que todos aqui sejam crentes. Mas pode ser que alguém entre nós não seja crente. Alguém entre nós ainda está resistindo ao Evangelho até hoje. Mesmo tendo ouvido e ouvido. Eu quero dizer para você hoje à noite, ouçam todos vocês. Cristo é a única porta para a sua salvação. Você um dia estará diante de Deus para prestar contas por sua alma. Só Jesus é o advogado. Só Jesus morreu na cruz por pecadores como você. Eu quero lhe dizer hoje à noite, entre pela porta que é Jesus, pela fé nele. Arrependa-se dos seus pecados, pecador, e creia no Senhor Jesus como seu único Salvador. Confie a sua alma a Ele. Cristo morreu na cruz, você é um pecador, você vai ter que prestar contas um dia diante de Deus, mas Jesus pagou por pecados, pelos pecados do seu povo. E se hoje à noite você entrar por esta porta, Ele diz, essa é a garantia da sua palavra, não minha, mas da sua palavra. Ele diz a você hoje à noite, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. Creia em Jesus. Que todos vocês hoje à noite possam crer no Senhor Jesus. Que todos vocês hoje à noite rejeitem os ladrões, rejeitem os salteadores. Mostrem que são verdadeiras ovelhas de Jesus por rejeitarem os falsos pastores, pregadores, e firmarem-se unicamente no amado, bendito Salvador Jesus. Que assim seja. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado porque pudemos hoje à noite meditar, Senhor, na Tua palavra tão bendita, tão santa. Esse trecho tão precioso, tão rico, Senhor. Que todos aqui neste recinto hoje à noite, as pessoas que vierem ouvir depois, gravações, os estudos que vamos postar na internet, se Deus quiser, se Deus permitir, que também venham crer em Cristo, que venham ser salvos, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos ao bom pastor. Amém.